gente, dando continuidade às vias de sinalização dos receptores de tirosina quinase, hoje nós vamos falar sobre as que são iniciadas pela ação da fosfolipase C-gama e da fosfatidilinositidil 3 quinase. Então, como a gente sabe, esses receptores de tirosina quinase têm atividade intrínseca, ou seja, eles não precisam se acoplar a uma enzima como a JAK-STAT, e esse tipo de receptor tirosina quinase vai ativar múltiplas vias, entre elas a das MAP quinases, como o Carol já falou, do fosfatidilinositidil 3 quinase, que vai levar à ativação da AKT, e a via da fosfolipase C-gama. Então, o que a gente pode falar dessas três vias distintas? O receptor tirosina quinase é um monômero, como a gente sabe, geralmente, né, na ausência de sinal, e a partir do momento que o sinal chega até esse receptor, ele vai se dimerizar, vai se associar com outro receptor. Vai ter uma fosforilação cruzada aqui, cada receptor vai fosforilar o outro, tá certo? E eles também vão acrescentar fosfato em cadeias de tirosina dessa porção citosólica do receptor. Esses resíduos de tirosina aqui que estão fosforilados vão formar sítios de ancoragem para proteínas que têm domínios de interação SH2 e PTB, como a gente falou lá naquela terceira aula. São domínios de interação presentes nas proteínas que vão reconhecer essas modificações nas tirosinas que estão fosforiladas. Isso vai possibilitar que se ligue a esse receptor, por exemplo, enzimas como a fosfolipase C-gama, a fosfatidilinositidil 3 quinase, que é a PIK3, além de proteínas adaptadoras e de ancoragem como a IRS1, no caso da sinalização da insulina. Então, falando um pouquinho sobre a via da PI3 quinase, vamos chamar assim para ficar mais fácil, essa enzima ela fosforila fosfolipídios de inositol presentes na membrana. Então, ela vai ser ativada por RTKs, né, que são os receptores de tirosina quinase, e também vai ser ativada por GPCRs. Ela vai levar a um aumento da sobrevivência celular e crescimento, e também vai participar da sinalização da insulina, quando esse ligante for a insulina. Essa proteína aqui, que vai fosforilar esses fosfolipídios de inositol, vai abrir caminho para a ativação dessa proteína quinase chamada de AKT. Então, AKT é a mesma coisa de proteína quinase B. Ela é uma enzima que vai fosforilar serinas treoninas presentes em várias outras proteínas alvos. Para que essa AKT se ative, nós vamos precisar também de outra quinase, que é chamada de PDK1. Ela é dependente dos fosfolipídios de membrana e, junto com a mTOR, que a gente vai ver posteriormente, ela vai ativar a AKT. Então, aqui a gente pode observar melhor essa sinalização. Vamos lá. Então, chega aqui um sinal de sobrevivência nesse receptor de tirosina quinase, ele se torna ativado, então ele vai fosforilar o seu parceiro e esse segundo receptor também o fosforila. Esse domínio quinase se torna ativado e começa a implementar resíduos de tirosina, aminoácidos, né, nessa cauda desse receptor. Então, essas tirosinas que estão aqui fosforiladas vão formar sítios de ancoragem para várias outras proteínas. Uma delas é a PI3K. Então, essa proteína aqui vai ter com certeza um domínio de interação que inicia essa ancoragem, essa ligação ao receptor. Então, o receptor agora pode ativá-la. E quando a PI3 quinase está ativada, ela vai fazer o quê? Vai acrescentar um fosfato a esses fosfolipídios de membrana, nesse caso o PIP2. O PIP2 com mais um fosfato passa então para PIP3. Esse fosfato a mais aqui nesse fosfolipídio de membrana vai fazer com que domínios de proteínas como a PDK1 e a AKT possam reconhecê-los e assim se associar a eles, como a gente está vendo aqui do lado. A partir do domínio pH, tanto a PDK1 quanto a AKT vão conseguir se associar ali na membrana plasmática, porque esses domínios vão reconhecer esse fosfato a mais acrescentado nesses fosfolipídios de membrana. Como a gente tinha falado antes, a PDK1 é uma enzima dependente de fosfolipídios de membrana, então, a partir do momento que ela está aqui conectada com eles, ela passa a ser ativada, e aí ela pode ativar a AKT. Sendo que a AKT, para ser ativada, precisa de uma fosforilação dupla,
tanto da parte da PDK1 quanto da parte de uma proteína conhecida como mTOR e que a gente vai abordar no próximo tópico. Estando então a AKT ativada, ela vai se dissociar aqui da membrana e vai poder fosforilar proteínas-alvo, que vão levar, por exemplo, ao crescimento celular, e pode também fosforilar uma proteína conhecida como BED. Essa proteína BED, quando está no estado inativo, vai estar ligada a uma proteína inibidora da apoptose. A partir do momento que a AKT inicia sua fosforilação da BED, essa BED torna-se ativa, e aí ela vai ficar acoplada a uma proteína, mas o que é mais importante nisso é que ela libera essa proteína inibidora da apoptose. Então, uma proteína que inibe a apoptose é uma proteína que promove a sobrevivência celular, certo? Como eu disse que ia falar sobre as mTORs são os alvos da rapamicina em mamíferos. Elas são proteínas que promovem a produção dos ribossomos e a síntese proteica dentro do complexo 1 e que ativam a AKT quando no complexo 2. Então, aqui nós temos dois exemplos da resposta da célula quando na ausência de fator de crescimento e na presença de fator de crescimento. Então, vamos observar isso aqui primeiro. A partir do momento que o fator de crescimento se liga lá ao receptor de tirosina quinase, essa PI3 quinase vai se ativar, como a gente viu, ela vai levar por vários outros processos pequenos à ativação da AKT, e essa AKT vai inibir essa TSC2. Essa TSC2, como a gente está vendo aqui, é uma inativadora de uma GTPase conhecida como Rheb. Então, vejamos, essa TSC2 inativa não consegue inibir a Rheb, e aí a Rheb pode, então, livremente fazer suas atividades. E qual é a atividade da Rheb? A Rheb vai ativar a mTOR. Então, só repetindo, a TSC2 é uma proteína que inibe uma GTPase chamada de Rheb. Essa Rheb é responsável pela ativação da mTOR. Por isso, no caso da AKT inativar a TSC2, essa TSC2 não consegue mais inibir a Rheb e assim a Rheb está livre para ativar a mTOR. Isso vai levar à proliferação celular. Em resumo, o receptor tirosina quinase é ativado pelo sinal. No caso, eles vão se dimerizar e se autofosforilar por grupos de tirosina. Quando ativado, ele vai recrutar e ativar a PI3 quinase. Essa PI3 quinase promove a fosforilação de PIP2 em PIP3. E aí ele vai promover a ancoragem da AKT e da PDK1 a partir dos domínios pH. Então, essa PDK1 é ativada porque ela é dependente desses fosfolipídios. A PDK1 junto com a mTOR do complexo 2 vão ativar a AKT. E essa AKT pode fosforilar outras proteínas-alvo, importantes para o crescimento da célula, como também pode fosforilar a BED, levando a BED a liberar a proteína inibidora da apoptose e garantindo, portanto, a sobrevivência celular. Agora vamos falar um pouquinho sobre a via das PLC-gamas, são as fosfolipases. Mas antes de tudo, eu gostaria de lembrá-los que é uma via muito parecida, é basicamente a mesma coisa daquela via que é ativada pela PLC-beta, nos receptores metabotrópicos acoplados à proteína GQ. Então, vamos ver um pouquinho do vídeo só representativo para refrescar a memória de vocês. Aqui nós estamos vendo a fosfolipase C-beta, que é ativada pelos GPCRs, mas existe a fosfolipase C-gama, que faz a mesma coisa quando ativada pelos tirosina quinase receptors. A fosfolipase C vai quebrar esse fosfatidinoinositol 4,5-bifosfato em inositol 1,4,5-trifosfato, IP3 e diacilglicerol. Como vocês estão vendo, é o nosso famoso IP3 e o DAG. E eles são segundos mensageiros, como vocês podem lembrar. Então, o IP3 é hidrofílico e ele vai se difundir livremente pelo citosol, e o DAG é lipofílico e fica preso na membrana plasmática, mas desenvolve várias funções, como a gente já viu. O IP3 chega até os canais de cálcio do retículo endoplasmático, ou no caso dos músculos, do retículo sarcoplasmático, e vai fazer com que haja uma liberação desse cálcio. Esse cálcio vai se difundir por toda a célula, porque ele é um segundo mensageiro, como podemos lembrar,
e vai poder, então, ativar a PKC, que é a proteína quinase C. Essa proteína vai fosforilar vários outros alvos e, então, promover respostas celulares. Para concluir, vamos lembrar que os RTKs, que são receptores de tirosina quinase, e os receptores metabotrópicos associados à proteína G, né, eles vão ativar vias que em determinado momento se cruzam. Então, aqui a gente tem o receptor metabotrópico, com uma molécula de sinalização interagindo, a gente já sabe como ele é ativado, ele pode ativar diferentes vias. Por exemplo, pode ativar a proteína GS, que leva à ativação da adenilado ciclase, levando, portanto, ao aumento de AMP cíclico e ativação da PKA. Já a proteína GQ, como sabemos, vai ativar uma fosfolipase C, beta nesse caso, e levar à quebra do PIP2 em IP3 e diacilglicerol. Esse P3 vai levar à liberação do cálcio pelo retículo endoplasmático e o diacilglicerol vai levar à ativação da PKC junto com esse cálcio aqui que é liberado no citosol. Essa mesma via é compartilhada, como a gente acabou de ver, pelos receptores de tirosina quinase, então são vias que são comuns a esses dois receptores. Por outro lado aqui, os receptores de tirosina quinase podem ativar a via das MAP quinases, como a gente viu, e pode também ativar a PI3 quinase, que vai levar à ativação da AKT. Então, no final, essas vias vão se modular e vão controlar os efeitos celulares de ambos os receptores, tá certo?